armadilhas que são, infelizmente, é comum entre candidatos que vão prestar o vestibular de medicina e tira a vaga. Primeira coisa, fiz uma colinha aqui, ó. Primeira coisa, falta de foco. Débora, como assim falta de foco? Falta de foco te afasta da aprovação? Falta de foco te afasta de qualquer coisa. Mas quando a gente fala de falta de foco, o que exatamente eu estou falando? Eu vou explicar para ficar claro para você e você não cometer esse erro. Quando eu digo que falta de foco te afasta da aprovação, eu estou dizendo o seguinte: o aluno, ele está decidido a fazer Jundiaí, tá? Só para você entender, vou pegar os exemplos aqui do que a gente está falando para ficar mais palpável. Eu estou decidida a fazer o vestibular de medicina da Jundiaí. Só que eu estou estudando coisas da Santa Casa, coisas da FAMERP, coisas da Unesp, coisas da FAMEMA. Peraí, se eu tenho um foco que é passar na Jundiaí, eu preciso estudar as coisas da Jundiaí, o conteúdo da Jundiaí, as questões dissertativas da Jundiaí, o critério de correção da Jundiaí, a mesma coisa para a Santa Casa ou para qualquer outro vestibular. Quando a gente fala de falta de foco, eu estou falando o seguinte: o aluno que quer se preparar para tudo, ele não está se preparando para nada. O aluno que quer estudar todas as matérias, ele quer estar pronto para qualquer prova, ele não está pronto para nenhuma, na verdade. Não tem como você se preparar para todos os vestibulares de medicina ao mesmo tempo. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então, você vai ter que escolher qual ou quais são os vestibulares que você quer gastar energia. Mas quando eu digo quais, você não pode, não é que não pode, né? Mas poder pode, a gente pode qualquer coisa. Mas não é viável escolher 10. Por quê? Porque não tem como se preparar para 10 vestibulares distintos. Cada vestibular tem particularidade, cada vestibular tem conteúdos padrões, cada vestibular tem seus conteúdos específicos. Então, quando você começa a abrir esse leque, o que acontece? Você acaba tendo que ver muito conteúdo. E não dá tempo de você fixar, de você entender, conhecer as particularidades de 10 vestibulares. Então, isso é perder o foco. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: onde é que eu vou colocar a minha energia? Onde é que eu coloco a minha energia? Onde eu colocar a minha energia, onde eu colocar o meu foco, a chance maior de aprovação. Então, você precisa saber isso, gente. É a primeira coisa que um aluno, quando ele entra na mentoria, ele tem que decidir. Quais são as faculdades que você vai prestar? A gente tem que partir disso para fazer o quê? Para criar cronograma, para saber quais são os conteúdos, quais são as listas, qual é a ordem que você vai estudar. Tem aluno que pergunta: eu não posso ir estudando e depois decidir? Não, porque ir estudando significa que eu estou estudando um pouco de tudo, tá aleatório, sem foco. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é focar. Eu preciso saber exatamente quais são as provas para eu atacar, para que eu me prepare da melhor maneira possível. Deu para entender isso, gente? Segunda coisa, coloquei aqui, ó, muita informação geral. Débora, como assim? Interessante, né? Que parece que é bom a gente pegar tudo quanto é dica que tem. Ah, eu sigo um aluno que estuda para medicina e ele me deu essa dica, eu vou seguir. Eu sigo uma pessoa que passou na faculdade X, me deu a dica, eu vou seguir. Ah, um colega no cursinho faz tal coisa, eu vou fazer que deve ser legal. Ah, o professor X falou tal coisa. Gente, todas as dicas são boas. Isso você precisa ter muito claro na sua cabeça. As dicas são boas, elas provavelmente vêm com boas intenções, mas é muito importante você entender o que é bom para você. Primeiro critério que você precisa ter: a pessoa que está dando essa dica tem o mesmo perfil que você? Ou ela entende aquilo que você está passando, que você está fazendo? Porque assim, vou dar um exemplo aqui de dica. Então, tem dicas que são ótimas, que são importantes, são bacanas de seguir, e tem umas que você precisa ter cuidado, porque pode te atrapalhar. Por exemplo, tem alunos, né, inclusive na semana passada, a gente fez meet aqui para os nossos alunos para falar das provas que aconteceram ontem, né? E aí teve uma pergunta que é muito recorrente, inclusive aqui no meu Instagram. O aluno perguntou o seguinte: por onde eu começo a prova? Eu começo pela dissertativa, começo pela objetiva, começo pela redação, por onde eu começo a prova? E não existe uma resposta certa. Para cada aluno da mentoria, tem uma resposta. Então, tem alunos,
Começa pela dissertativa, sem sombra de dúvidas. Começa pela dissertativa, que você vai fazer isso primeiro, você vai fazer as alternativas A da questão tal, tal e tal, e depois você vai voltar na B. É uma estratégia. Para alguns alunos, não, você tem que começar pela redação. Você livra da redação, depois você volta para a prova. E tem alguns alunos que a gente tem que falar, começa pelas objetivas. Débora, por quê? Porque cada aluno é um aluno. Cada aluno tem um perfil. E você precisa entender o seu perfil. Peraí, eu preciso começar pela redação porque eu tiro da minha cabeça, desocupo e aí eu começo a fazer bem a prova. Então, você tem que começar pela redação. Não, eu não consigo fazer redação porque eu fico pensando na prova e me atrapalha. Então, entende? Para a gente falar isso, eu tenho que conhecer você. Então, se eu vier aqui e falo, comece pela redação, comece pela dissertativa, eu posso te atrapalhar. Então, qual que é o conselho geral para você? Comece onde você tem mais facilidade. Por quê? Porque isso vai te ajudar a ganhar tempo. Só que isso, às vezes, é difícil do aluno entender. Então, cuidado com as dicas. Não tem que começar pela redação, por isso, por isso. Não. Cada aluno é único. Depende de que ponto você está. Então, as dicas, elas são bacanas, elas são, lógico, uma boa intenção, mas cuidado com tudo que você pesquisa, com tudo que você vê. Cuidado se essa dica que foi dada faz sentido para o vestibular que você vai fazer. Porque às vezes a pessoa dá uma dica super bacana para um vestibular X, só que você vai fazer o vestibular Y. E aí não faz diferença. Aquilo é o contrário do que você vai fazer. Então é muito importante ficar ligadinho nisso. Combinado, gente? Segundo ponto.